Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar de um jogador que pode ser devolvido ao Flamengo depois de cometer um ato de indisciplina. Pois é, não tem nem um mês que o jogador foi emprestado e pode retornar ao rubro-negro carioca. Já já comentaremos esse assunto. Vamos falar também do Gerson, porque o Flamengo oficializou, na verdade atualizou o quadro clínico do Gerson, que vai ser desfalque do Flamengo durante um tempo indeterminado, digamos assim. Ou seja, um desfalque que vai fazer muita falta e vai acabar atrapalhando, entre aspas, o início de temporada do meia Gerson. Mas já já a gente fala o que vai acontecer com o jogador, porque o Flamengo atualizou a situação dele. Tem também um mês de La Cruz no Flamengo, a gente vai trazer como tem sido esse primeiro mês dele, como é o De La Cruz no dia a dia, nos treinamentos lá no Ninho do Urubu. Tem muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora. Tem uma declaração inusitada sobre Sampaoli, o ex-treinador do Flamengo, discurso motivacional do Arrascaeta. Nossa, tem muita coisa no vídeo agora. Mas antes, galera, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal crescer, o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se você quiser, obviamente, não é obrigado, mas se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição, qualquer ajuda será super bem-vinda, repito isso para vocês. Então, solta o dedo no like aí. Se estiver procurando alguma casa de apostas, a nossa parceira é a KTO, utilize o código VENE, porque você vai ter direito a free bet, bônus, enfim, kto.com.br, aí você entra no site, vou deixar o link aqui na descrição, que vai direto para o cupom de desconto com o código VENE, você não vai ter nenhum trabalho, só clicar no link aí. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, o Flamengo embarca nesta semana lá para o Uruguai, onde vai acontecer a Libertadores Sub-20, é isso mesmo, o Flamengo vai disputar essa competição. Alguns jogadores, vários jogadores foram inscritos pelo Flamengo nessa competição. Eu vou destacar o Lohan, o jogador que, na minha opinião, pode ser a próxima venda milionária do Flamengo. Tem também o nigeriano Chola, lembra dele, de 18 anos. Outro jogador que chama muita atenção, o goleiro Caio Baroni e o zagueiro Carbone. Inclusive o zagueiro Carbone, esses dois jogadores, na verdade, eles estavam com o Tite, com o elenco principal lá nos Estados Unidos, no início da pré-temporada. Vocês vão se recordar, dois jogadores que estavam com o elenco principal. Mas a lista completa tem goleiros Caio Baroni e Lucas Furtado. Inclusive o Lucas Furtado acabou de renovar o contrato. Lateral direito, Felipe Brian e Lucian. Lateral esquerdo, José Wellington. Zagueiros, Carbone, Iago e João Vitor. Volantes, Daniel Rogério, Jean Carlos, João Alves e Ryan Lucas. Ryan Lucas é aquele que eventualmente era relacionado para uma partida do time profissional. O único meia é o Lohan e os atacantes Felipe Tereza, Pedro Estevão, Chola, Vitor Silva, o Wallace, Ian e o Wellington. Então, esses são jogadores inscritos pelo Flamengo na Copa Libertadores Sub-20. Vamos para o próximo assunto, galera, porque, cara, tem um vídeo sensacional que a Flá TV divulgou. Eu vou trazer aqui a declaração do Arrascaeta dando um discurso muito maneiro, muito bacana, lá no vestiário, antes do Fla-Flu do último domingo, que o Flamengo venceu por 2-0. E ele falou o seguinte: eu não vou botar o vídeo aqui, porque eu não sei se aí eu posso perder monetização por ser um vídeo da Flá TV, mas eu vou reproduzir o que ele disse. Rapaziada, no começo do jogo a gente vai para cima, nós vamos para cima deles, a gente está descansado, estamos bem fisicamente, estamos treinando bem, então no começo do jogo vamos com tudo. Como falou o Bruno Henrique, depois a gente não pode deixar que o jogo fique dividido. Segura lá atrás que nós vamos ganhar lá na frente. Todo mundo defende, todo mundo ataca, sempre juntos. Isso é importante. O time que quiser ganhar da gente aqui em casa vai ter que pagar um preço muito alto. Cara, parabéns ao Arrascaeta. E assim, me chama a atenção por ser o Arrascaeta. Porque não que ele seja tímido, como o Thiago Neves disse uma vez, mas esse não é o perfil do Arrascaeta. E ele eventualmente tem sido capitão do Flamengo. Acho maneiro ele assumir, digamos assim, essa importância no dia a dia ali do Flamengo. Antes estava sendo o Gerson fazendo esse papel,
mas o Gerson está ausente, já já a gente vai atualizar a situação dele. Então achei bacana o Arrascaeta ter esse tipo de postura, maneiro demais, e eu vou destacar isso aqui: o time que quiser ganhar da gente aqui em casa vai ter que pagar um preço muito alto. Esse tem que ser o pensamento do Flamengo. E, por falar em Flamengo, teve uma declaração aí do Fábio Santos, que trabalhou com o Sampaoli. Eu ia falar isso no começo do vídeo, acabei esquecendo, ainda bem que eu vi o roteiro aqui. Mas o Sampaoli, o Fábio Santos contou o seguinte em entrevista à ESPN: nos tempos de Atlético Mineiro, abre aspas, fiquei 4 meses dando bom dia para o Sampaoli no Atlético Mineiro e depois desisti. Falava, o que esse baixinho está arrumando? Vou insistir. Os outros caras largaram com 15 dias. Ele não me deu bom dia durante 4 meses. Não é possível, é dele. Um dia ele contava história, no outro dia não falava com ninguém, só xingava. A comissão técnica dele é bacana, inclusive o preparador Pablo Fernandes, que deu um boxe. Na verdade, ele quis falar um soco no Pedro, mas o São Paulo era complicado. Ele chega a ser engraçado de tão insuportável. Cara, isso é inacreditável. Assim, eu gosto do São Paulo, eu acho que ele entende muito de futebol, de tática, mas, cara, não dá para um treinador trabalhar desse jeito no dia a dia. E lá no Flamengo era a mesma coisa, galera, era assim. Não nesse nível aí de ficar 4 meses sem dar bom dia para um jogador, mas esse era o jeito dele. Gente, vocês vão se recordar, ele chegava na entrevista coletiva depois dos jogos já de mochila, para pegar as coisas, ó, e ir embora. Esse é o jeito do Sampaoli, tá bom? Mas agora vamos falar do De La Cruz, jogador que está no Flamengo, completou um mês de Flamengo, e no dia a dia ali, cara, todo mundo está elogiando demais a postura do uruguaio. Chegou há pouco tempo, tem 1 mês, 30 dias, é um dos primeiros a chegar, sempre fica até o fim fazendo trabalho necessário, trabalho de recuperação, complementos físicos. É um cara que se preocupa muito com o Flamengo, com a história do Flamengo, busca conhecer a história do Flamengo do dia a dia, treina muita falta, ele está treinando muita falta. Inclusive, eu digo, o Flamengo hoje não tem um cobrador de faltas. Eu acho que o De La Cruz ele pode assumir esse papel aí. Ele, Pulgar, o próprio Léo Pereira, que treina muito também. O De La Cruz é um cara que se adaptou muito rápido ao Flamengo, aos novos companheiros. Um cara que não é tímido, como muita gente acha, é um cara super brincalhão, bem-humorado. Isso facilita muito na convivência, no dia a dia. Aí eu acabei de mencionar o Sampaoli. Imagina trabalhar com o Sampaoli, deve ser extremamente complicado. Um jogador que tem a mesma postura do Sampaoli, obviamente vai demorar a se adaptar ao novo elenco. E no caso do De La Cruz foi totalmente diferente. Tudo bem, teve a ajuda do Arrascaeta, que foi um cara super importante, inclusive, na negociação para a vinda dele. Mas no dia a dia ali, cara, todo mundo elogiando o De La Cruz, a postura profissional dele, a postura pessoal, como ele junto com os companheiros, com os funcionários, trata todo mundo super bem. Então, o Flamengo, inclusive, isso é até informação, antes de buscar a contratação pela parte técnica e pela parte tática, enfim, pelo que joga dentro de campo, o Flamengo estuda o atleta também como ele é fora de campo. E isso a diretoria fez muito bem sobre o De La Cruz. E todo mundo teve um feedback super positivo de como é o De La Cruz no dia a dia, lá nos tempos de River Plate. E aqui no Flamengo, pelo menos nesses 30 dias iniciais aí de De La Cruz no Fla, não tem sido diferente, um cara super do bem, super de boa, e tá dando super certo. Repito, como segundo volante, ele vai voar com a camisa do Flamengo. Vamos falar agora do Gerson, galera. Já já a gente fala sobre o jogador que pode ser devolvido ao Flamengo. O Gerson, o Flamengo atualizou a situação clínica dele, diz o seguinte, abre aspas, o atleta Gerson irá realizar um procedimento de pieloplastia para a correção de uma estenose congênita do uréter do rim esquerdo. O procedimento será realizado pelo Dr. Renato Muglia no Hospital Copo Star na próxima sexta-feira, no dia 1º de março. Assim, no bom português, conversei com o médico que pediu para não ser mencionado o que é esse problema do Gerson. Ele disse o seguinte, ele disse, estenose é apenas um entupimento do canal renal. Tem um canal renal ali que está entupido do Gerson. E nesse procedimento cirúrgico, ele será, entre aspas, reaberto na cirurgia para que ocorra o esvaziamento normal do rim. E esse entupimento é o que está causando as dores no Gerson.
e por isso ele não pode entrar em campo e é desfalque, por isso vai ter que passar por essa cirurgia. Então a gente desejar aí um bom retorno ao Gerson, uma boa recuperação no Campeonato Carioca. Gerson descartado, e agora é torcer para ele voltar o quanto antes, até porque isso obviamente vai atrapalhar esse início de temporada do Gerson, questão física, mas o Gerson sempre foi um cara muito bem fisicamente, então dos males, entre aspas, o menor, vamos dizer assim, mas boa sorte ao Gerson, que tudo ocorra muito bem na cirurgia dele na próxima sexta-feira. E agora, para finalizar nosso vídeo, galera, jogador que pode ser devolvido ao Flamengo por conta de ato de disciplina. Estamos falando do atacante Peterson, jogador de 20 anos, que não tem mais idade para jogar no sub-20, no elenco profissional do Flamengo. Ele não teria espaço, foi emprestado ao Atlético Paranaense, não tem nem um mês, cometeu ato de disciplina, pelo que me relataram. Um dos atos foi chegar atrasado a um treino, isso irritou demais a diretoria do Atlético Paranaense, e isso não é a primeira vez. Nos tempos de Dorival Júnior, quando Dorival Júnior era treinador do Flamengo, na época eu não noticiei, mas eu guardei essa informação, tinha um jogo que ele seria relacionado, ele não foi relacionado porque chegou atrasado lá no Ninho do Urubu. Então, para aqueles que acham assim, nossa, o Flamengo não valoriza os jogadores da base. Gente, na boa, se o Peterson tivesse voando, merecendo muito nos treinamentos, o Flamengo obviamente não ia emprestar para o Atlético Paranaense. Não dá. Então vocês precisam entender como é o dia a dia. Pô, se o jogador que não tem nenhum mês de clube chega atrasado, imagina o que ele não fazia aqui no dia a dia no Rio de Janeiro. Então, vamos ver o que vai ser feito agora. Pelo que me falaram no Flamengo, por contrato, o Atlético Paranaense não está liberado a devolver. Obviamente, me relataram lá no Furacão que eles vão conversar com a diretoria do Flamengo para ver o que vão fazer. Porque eles não querem mais utilizar o Peterson nesse momento. Pode ter reviravolta, porque pode. O Peterson pode pedir desculpa, pedir para ficar, pedir mais uma chance. Vamos ver. Mas a gente sabe como é a diretoria do Atlético Paranaense. Eles não aceitam esse tipo de postura. A ver o que vai acontecer com o atacante Peterson. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. Fui.